Glória a Deus. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra conosco no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 15. Êxodo, capítulo 3, versículo 15. Aleluia. Está escrito: disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim sereis lembrado de geração em geração. Amém. Sente, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que você já ouviu essa frase, que tem se eternizado de geração em geração, como diz a palavra do Senhor: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E eu quero falar hoje do Deus de Jacó. Diga assim comigo: Deus de Jacó. Aleluia. Essas palavras, esse versículo, ele não foi falado para Abraão, não foi falado para o Isaque, muito menos o Jacó ouviu Deus falando: eu sou o seu Deus. Esse versículo, essa história foi falada a Moisés. Moisés estava no deserto. Moisés estava longe do propósito. A ideia de Deus não era para que Moisés fizesse habitação no deserto. Moisés tinha uma missão a fazer: libertar o povo do Egito. E como ele se deteu em algumas coisas, o próprio Deus desceu e foi falar com ele. Isso, se precisar acontecer com você, o próprio Deus descerá e virá tratar contigo. Mas o teu propósito vai ter que acontecer. Você tem que estar no propósito. Se Deus tiver que descer e falar contigo, Ele descerá. Diga amém. Deus falou a Moisés que Ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e também o Deus de Jacó. É fácil entender quando Deus fala que Ele é Deus de Abraão e de Isaque. É fácil compreender quando o próprio Deus fala que Ele era o Deus de Abraão, tanto como o de Isaque. Agora, humanamente, é difícil você ouvir Deus falando que Ele também era Deus de Jacó. Humanamente, nós, ao conhecer a história, temos essa dificuldade de entender que Deus também era Deus de Jacó. Eu entendo porque Deus, Ele diz: eu sou o Deus de Abraão. Veja bem, é comum alguém levantar as mãos para os céus e dizer: Ele é o meu Deus, o Senhor dos senhores, o príncipe da paz. Ele é o meu Deus, o Deus de Israel é o meu Deus. É comum você ouvir alguém falando isso. Agora, isto que aconteceu aqui, não. Esse texto está falando que o próprio Deus olhou para a terra, desceu na terra e foi lá e disse: eu sou o Deus deste homem.
Eu sou o Deus do Abraão. Eu entendo porque Deus disse isso. Aliás, Abraão foi constituído amigo de Deus. Abraão ouviu a voz de Deus e foi para uma terra aonde ele não conhecia, porque ele ouvia a voz de Deus. Eu entendo que numa fase da vida do Abraão, Deus deu para ele uma semente, quando o corpo dele já estava envelhecido, quando o útero de Sara já estava envelhecido. Eu entendo que Deus deu uma semente, e essa semente veio a ser uma nação, e após 42 gerações, essa mesma semente, da mesma geração, ela entra no ventre de Maria, e nós a chamamos o fruto desse ventre de Jesus. E o próprio Jesus diz: eu sou a semente de Abraão. É fácil entender Deus falando: eu sou Deus de Abraão, porque a relação de Abraão para com Deus era uma relação de obediência, era uma relação de milagres, era uma relação de uma vida na presença. Eu entendo quando Deus diz: eu sou o Deus de Isaac, porque o garoto andou nos caminhos de seu pai, porque o garoto, ele seguiu aquilo que o pai seguia, adorou o Deus que o pai adorava. O garoto, ele trilhou os mesmos caminhos. Aliás, o garoto era o filho da promessa. Quem está me entendendo, diga amém. O garoto era a semente que Deus deu. Eu entendo quando Deus disse: eu sou o Deus de Isaac. Isaac, ele foi a consequência da fé de Abraão. Isaac é consequência da fé de Abraão. Agora, quando Deus diz: eu também sou filho, ou sou Deus de Jacó, por que não Israel? Por que Deus não falou com Moisés: eu sou Deus de Israel? Porque nesta época, nós já estamos aqui nessa história em Êxodo, lá atrás, no início, em Gênesis, já havia acontecido muitas coisas, inclusive o encontro de Jacó, inclusive o anjo já havia descido e resolvido a vida do Jacó. Já não era Jacó, era Israel, porque Deus não disse a Abraão: eu sou, a Moisés, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac e sou Deus de Israel. Parece que Deus errou. Ele não erra, Ele não falha, Ele é o Todo-Poderoso. Mas parece que ele esqueceu que não era mais Jacó, e seria Israel, o príncipe das 12 tribos, o pai das 12 tribos. Ele não errou. E eu vou mostrar para você que ele não errou. Eu poderia perguntar: por que não Israel ao invés de Jacó? Porque o Jacó, a Bíblia nos leva a entender que ele era um usurpador, que ele foi um usurpador. Nós também entendemos que o Jacó, o significado do nome dele é enganador, enrolão, trapaceiro.
Qual foi o propósito de Deus ir lá no deserto para Moisés e falar: Moisés, eu sou o Deus dos três, sou o Deus do Abraão, sou o Deus do Isaac e sou o Deus do Jacó? Por que não Israel? O Jacó era esse cara, a ovelha negra da família. E talvez por muito tempo você também tem sido a ovelha negra da família. Mas eu quero te dizer que assim como Deus foi Deus de Jacó, Ele também é teu Deus. Talvez hoje você é esse Jacó, talvez hoje você é essa pessoa, como diz a Bíblia, como a Bíblia nos faz entender, essa pessoa que é enganador, essa pessoa que é o trapaceiro, talvez a ovelha negra da família. Mas Deus fez questão de dizer para Moisés: eu sou pastor da ovelha negra da tua família. Na época do Abraão, hoje da sua, Deus fez questão de dizer: eu sou o Deus da ovelha negra da geração de Abraão. Ele é o meu pai na fé, Ele é o seu pai na fé. Então Ele também é Deus da ovelha negra que de repente a tua família pode ter. Você crê nisso? Você crê nisso? Oh, Jacó, ele foi uma mancha na linhagem de Abraão. Foi a ovelha negra. Jacó foi uma bagunça. A vida de Jacó foi uma bagunça, uma perturbação para os pais. A vida do Jacó foi um embaraço. Tinha muita coisa errada. Jacó levava uma vida muito distante da que seu pai Isaac e seu avô Abraão levaram com Deus. Jacó estava muito distante da vida que os seus antepassados tinham com Deus. Jacó, se fosse hoje, Jacó não seria um levita, Jacó não estaria tocando esse teclado, Jacó não seria um diácono, Jacó talvez não seria um pastor, Jacó de repente não seria um líder. É desconfortável ouvir que Deus era Deus de Jacó. Eu, por algum tempo, nas minhas pregações, nos meus ensinos, talvez você já ouviu eu falar isso. Talvez eu já te ensinei isso que eu vou falar. Eu dizia: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó e Deus de Cláudio. Eu me colocava lá na terceira, na quarta pessoa. Talvez você que está aqui já ouviu eu já lhe ensinei isso. Sabe o que eu aprendo com essa história? Não há necessidade de eu me colocar lá na quarta pessoa. Eu já estou aqui na terceira. Quem eu sou? Eu sou o cara errante de hoje. Eu sou aquele que erra hoje. Quem era Jacó? Jacó representava o cara que errava, a pessoa que falhava. Jacó representava o viciado. Jacó representava aquele que errou, que falhou. Não precisa eu me colocar lá no quarto lugar. Eu já estou aqui. O Jacó sou eu. O Jacó é você.
Talvez Jacó, talvez você tenha aí um Jacó dentro de você. A Bíblia diz que nós somos errantes, que nós somos pecadores. E quando Deus chama, quando Deus aparece a Moisés, penso eu, que foi isso que Deus quis mostrar para Moisés. Acho que Deus queria dizer a Moisés: eu não sou um Deus somente de pessoas perfeitas, eu não sou um Deus somente de pessoas boas, de pessoas santas, de pessoas corretas. Era que Deus estava falando para Moisés, porque já não era mais Jacó e sim Israel. Quando ele fala Israel, quando ele fala Jacó, nós sabemos que ele estava falando de alguém que andou errante, de alguém que teve uma vida, um passado negro, um passado de muitas derrotas, de muitas falhas, de muitos erros. Sabe por que ele estava falando isso para Moisés? Porque Moisés estava exatamente no lugar de erro. Moisés estava no deserto, 40 anos no deserto. Moisés carregava uma culpa nas suas costas. Moisés tinha que ser o libertador de Israel, Israel sendo oprimido pelos egípcios. Moisés perde a paciência, não havia necessidade dele matar um egípcio. Perde a paciência, mata o egípcio e foge. Agora, ele não ficou 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2. Ele ficou 40 anos no deserto. Moisés fez habitação no deserto, casou no deserto, teve filhos no deserto. Moisés já havia esquecido do propósito. E se Deus chegasse para Moisés e falasse para ele: Moisés, eu sou o Deus dos perfeitos, Moisés ia ter problema para voltar para o Egito. Por isso que Deus falou: eu sou o Deus de Abraão, o cara que me ouviu, que me obedeceu, mandei ele fazer isso, ele fez. Sou Deus do Isaac, que seguiu a linha do pai, mas eu também sou Deus de Jacó, que falhou, que errou, que fez muitas coisas erradas, que fugiu, como você também fugiu para cá. Eu sou o Deus de Jacó. Moisés entendeu: o Senhor é o Deus daqueles que erram também, o Senhor é o Deus daqueles que falham também. Moisés carregava uma falha consigo. Moisés carregava na sua mochila um erro, uma falha. Eu não sei qual erro você carrega, eu não sei qual falha você carrega, mas eu quero dizer para você que Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, também é o teu Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Não importou para Jesus quando trouxeram uma adúltera para ele. Não importou para Jesus quando trouxeram a Maria Madalena para ele. Isso mostra que Deus também é Deus dos adúlteros. Deus é Deus dos falhos. Deus é Deus daqueles que erram. É claro, não dá para mim fazer habitação na vida de pecado, mas eu preciso entender que Ele é o meu Deus, que Ele é o seu Deus. Errou, falhou, Ele é o teu Deus. Ele não te abandonou. Ele esperou 40 anos. Às vezes Deus deixa a gente ir até onde a gente quer. 40 anos. A minha vida, eu tenho 40 anos. E eu estava pensando agora aqui, agora há pouco, Moisés passou a minha vida fugindo, lá no deserto. Quero dizer para você que não importa o quanto você já fugiu do seu propósito, não importa o quanto tempo você está fora do propósito, Deus virá te encontrar. Deus virá olhar para você e falar: eu sou o teu Deus. Não importa o que tu fizeste, não importa o que você fez, não importa por onde você andou, eu sou teu Deus.
Deus é Deus daqueles que também falham. Ele não é Deus só dos bonzinhos, dos santos, daqueles que não têm erro. Aliás, não existe ninguém que não tem erro. Deus é Deus de Abraão, é Deus de Isaac, é Deus de Jacó. Ele também é teu Deus. Você pode ser profeta agora aí? Nós estamos muito longe aqui, mas você pode ser profeta. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado aí e dizer: Ele é teu Deus também. Você pode? Ele é teu Deus também. Ele é teu Deus também. Amém? Ele é teu Deus. Moisés era um assassino. Era um assassino. Vai passar a mão na cabeça porque era Moisés? Era um assassino, estava fugindo para salvar a sua pele. E Deus foi lá e falou: você vai se levantar, você vai lá para o Egito novamente, e você vai dizer que o meu nome é Deus de Abraão. Olha, o meu nome é o Deus de Cláudio, o Deus de Fábio, o Deus do Antônio, o Deus do Rafael, é o teu Deus. Você carrega o nome do teu Deus. Dá para você entender? Deus está falando com alguém aqui. Pastor, mas eu sou errante, eu sou falho, eu já cometi muitos erros. Não importa o que você fez, Ele é o seu Deus. Ele é o seu Deus. Ele é Deus dos ladrões. Pastor, olha o que você vai falar. Ele é Deus dos ladrões. Ele foi Deus para o Zaqueu. Zaqueu roubava. Ele era Deus para Zaqueu. Ele é Deus para você. Ele é o seu Deus. Tem alguém aí? Tem alguém ouvindo aí? Ele é Deus para você. Ele é o seu Deus. Assim como Ele era do Jacó, desse enrolão, usurpador, a mancha lá na família. Ele era Deus de Jacó. Ele também é meu Deus. De repente você pode dizer: pastor, por que Deus insiste comigo? Porque Deus insiste comigo. Ele nunca vai parar de insistir contigo. Ele nunca vai parar de, Ele sempre estará insistindo com você. De repente você possa até querer justificar: pastor, eu já fiz muitas coisas, eu já errei muito, eu já falhei muito. Talvez você pense que Deus errou ao escolher você. Talvez você já colocou, já deixou isso entrar no seu coração, e aí você já disse: Deus errou quando Ele me escolheu. Eu acho que o pastor estava enganado quando ele falou que Deus me escolheu. Talvez seja esse o motivo pela qual Deus desceu e falou a Moisés que Ele era Deus de Abraão, Deus de Isaac e também do Jacó. Porque Moisés já tinha feito coisas. Moisés já tinha feito muitas coisas fora do propósito. Não estava no projeto Moisés matar alguém, fugir. Não estava. Fazer habitação no deserto, morar 40 anos morando, uma vida. Não estava. Talvez nem Moisés acreditasse mais. Deus falou para Moisés, e Moisés começa a falar: Deus, eu tenho dificuldade, eu não sei falar. Eu tenho dificuldade de falar, como é que eu vou falar para o faraó? Talvez nem era dificuldade. Talvez eram as coisas que Moisés tinha feito fora, os pecados, os erros. E isto
acabava atrapalhando o chamado de Moisés. E por isso ele estava ali há 40 anos, fugindo no deserto. Quando Deus, ele fala a Moisés, que Jacó era, que ele era Deus de Jacó, e não de Israel, era isto. Ele estava dizendo para o Moisés: eu também sou Deus dos imperfeitos. Eu também sou Deus dos imperfeitos. Tem alguém imperfeito aí? Tem alguém aí? Tem alguém imperfeito aí? Ele é teu Deus, Ele é o meu Deus. Moisés estava fora do propósito. Por isso que Deus falou com ele. Moisés sabia algo a seu respeito. Todos nós sabemos algo a nosso respeito. Todos nós conhecemos as nossas falhas, os nossos pecados, mais do que qualquer um. Por isso Moisés se escondia. Se Deus aparecesse para Moisés e se apresentasse só como o Deus de pessoas santas, de pessoas sem perfeição, sem erros, Moisés teria problema de se levantar e ir para o Egito. Talvez você que está aqui não é um diácono, não é um levita, não é um líder, ou até mesmo não é um pastor, um obreiro ainda, porque você está igual a Moisés. Mas hoje Deus está falando para você: eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus daqueles que erram. E quando erramos, que pensamos que está tudo acabado, quando falhamos, aparentemente o diabo implanta uma cultura que acabou tudo, que não tem mais jeito. Foi o que Deus foi falar para Moisés: ainda tem jeito, eu ainda conto contigo, eu ainda espero que tu te levante e volte para o propósito, e volte para o Egito. Pastor, mas eu já fiz muitas coisas fora do propósito. Moisés já tinha casado, Moisés já tinha filho. Larga tudo aí, Moisés. A família não. Larga essa vida aí. Volta. Vai para o Egito. E quem é o Senhor? Eu sou o Deus de Abraão. Quem agir na fé, eu vou responder. Abraão foi pai na fé. Quem agir na fé, eu vou responder. Eu sou o Deus de Isaac. E quem é o Isaac? O filho da promessa, a semente que eu plantei. Eu sou o Deus de Jacó. E quem é o Jacó? O Jacó, alguém que errou, que falhou feio, mas eu sou o Deus dele também. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus. Todo mundo sabe algo de si. Deus fez Moisés entender que ele era Deus dos pecadores também, não só dos santos, não só daqueles que não amam o pecado, mas Deus também é Deus, não me entenda mal, Ele é Deus daqueles que pecam, Ele é Deus daqueles que estão no lamaçal do pecado, Ele é Deus daqueles que estão falhando, Ele é Deus daqueles que ainda não venceram as suas falhas. Vai chegar uma fase que você não será mais chamado de Jacó. Vai chegar uma fase que seu nome será trocado. Sim. Vai chegar uma fase que Deus vai falar: você não é mais Jacó, você é Israel. Eu já desci, já resolvi contigo. Foi assim. Deus desceu e resolveu lá. E é sempre quando a gente está fugindo. Se você está fugindo, hoje Deus vai te pegar. Jacó fugindo. O anjo aparece lá em Betel.
ele briga com o anjo, e a vida dele é resolvida. Moisés fugindo, 40 anos, até pensava que já estava esquecido, até pensava que Deus já, sabe aquilo que Deus falou, que Deus colocou ao seu coração, aquele chamado, aquilo que Deus pediu para você fazer há anos, ele nunca esqueceu. Uma hora ou outra, ele vai sentar contigo como sentou com Moisés. 40 anos ele senta com Moisés. Tu tem promessa de salvação aí na tua família? Tem? Tem? Uma hora ele senta na tua casa. Você pode dizer, você que tem filhos, somente você que tem filho, levante a mão, levante a mão. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac também é Deus dos vossos filhos. Só as esposas, levantem a mão, só as esposas. O Deus de Abraão também é Deus dos vossos maridos. Vai acontecer, não tem como fugir. O Deus de Abraão, cadê os homens? Só os homens. O Deus de Abraão também é Deus da sua esposa. O Deus de Abraão também é Deus da sua esposa. O Deus, cadê os filhos? Aí todo mundo tem que levantar a mão, irmãos. De repente, alguém não levante a mão, porque já não tem mais os pais aqui na terra, né? Meu pai já não está entre nós, mas eu tenho a mãe. Você que ainda tem o seu pai e a sua mãe, levante aí a mão para os céus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, também é o Deus do seu papai, o Deus da sua mãe. Vai acontecer. Cadê os pais? Levante a mão os pais. O Deus de Abraão também é Deus de vossos filhos. É o Deus dos pecadores. É o Deus que cura, que limpa, que salva os pecadores. Quem está me entendendo, diga amém. Fique de pé no seu lugar. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Aleluia. Oh, glória. Se você puder colocar as suas mãos à altura do seu coração, faça isso. Talvez tenha o Jacó dentro de você, mas eu quero dizer que esse Jacó tem um Deus também. O Deus de Abraão também é Deus de Jacó, e Ele falará contigo nesta noite. Talvez você tenha até uma timidez para entrar na presença do Pai, para estar na igreja, para orar, porque você olha para as coisas que você já fez, porque você olha para os erros que você cometeu. Eu quero dizer para você que o Deus de Abraão também é o Deus de Jacó, também é o teu Deus. Aleluia. Oh, glória. Não importa o que você já fez, não importa os pecados que você cometeu, Ele é teu Deus. Ele é teu Deus. Aleluia.